Olá, muito bom dia a todos. Hoje é segunda-feira, 8 de junho de 2020 e essa é a live das 10h30 da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. O nosso assunto de hoje vai ser efeitos da estiagem e da pandemia nas dívidas rurais. E o nosso convidado é o Rogério Augusto Silva, que está chegando daqui a pouquinho, que vai falar com a gente sobre esse assunto que é bastante interessante e importante para o momento. O Rogério é advogado, consultor de crédito rural, pós-graduado pela Escola de Magistratura, especialista em Direito do Agronegócio e diretor do grupo Ceagro Consultoria. Muito bom dia a todos que nos acompanham. Só estou esperando, então, o Rogério fazer contato com a gente, que nós já iniciaremos o debate desse assunto, que é extremamente importante. O Rogério tem 44 anos, é nascido em Três Passos, no interior do Rio Grande do Sul, é gremista e em 1999 chegou em Cascavel. Ele é casado e pai de 3 filhas, Ana Clara, de 9, Maria Fernanda, de 7 e Alice Sofia, de 3 anos. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Essa é a live das 10h30 da ASIC e vamos debater um assunto bem importante que diz respeito principalmente aos interesses do oeste do Paraná, que é uma região com foco bastante intenso no que se refere ao agronegócio. Tá certo? Só estou esperando o nosso convidado, que é o Rogério Augusto Silva, fazer contato para que a gente possa iniciar então esse debate que é extremamente pertinente e interessante, para todos que acompanham esse processo econômico aqui do oeste do Paraná. Quero também agradecer a todos, em nome do presidente da SIC, o Michel Lopes, do vice Genésio Pegoraro e de toda a diretoria da entidade. Tá certo? Muito obrigado pela audiência. E outra coisa importante, pessoal, é que quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente. Ele vai estar aqui à disposição para responder. Tudo bem? Ele já fez contato comigo aqui, é uma questão só de poucos instantes. Aí eu resolvo. Bom dia, amigo, tudo bem? Bom dia, Jean, tudo bem e você? Você está ouvindo bem aí, Rogério? Muito bem, estamos numa manhã um pouquinho mais tranquila em relação ao frio, né, Jean? Graças a Deus. Depois de ter passado o final de semana gelado aí, né? Depois da chuva sempre vem o gelo, né? E aí, como é que vocês estão aí? Tudo certinho? Tudo bem, tudo certo. Já fiz uma introdução aqui para o pessoal que nos acompanha. Já li o seu currículo aqui. Legal. Você está ouvindo bem? Está ouvindo bem? Muito bem, Jean. Muito bem. Muito ótimo, muito bom. Então, o assunto desse nosso encontro, efeitos da estiagem, da pandemia nas dívidas rurais. Exatamente. Rogério, então, para situar quem nos acompanha, explique o que são dívidas rurais e como elas são contraídas. As dívidas rurais, já. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão aí já na nossa sala. É um prazer estar com você, já. Nessa manhã aí, você, juntamente com o pessoal da SIC de Cascavel, é um pessoal que merece todo o nosso respeito, nosso respaldo na solução de problemas muito relevantes, como é o do endividamento rural hoje, especialmente no tempo que nós estamos vivendo agora, por esses dias, em que na nossa região não havia se dado uma seca tão severa dos últimos 50 anos, para você ter uma ideia, Jean. Não havia dado uma seca com essa magnitude. O endividamento rural, ele advém de créditos vindos do poder público, ou seja, o governo federal, na pessoa do presidente, para as pessoas entenderem, ele fomenta o crédito rural através do BNDES e outros planos de recursos que vêm a financiar o plantio, o desenvolvimento sustentável de uma nação depende da sua capacidade de produzir alimentos, Não adianta uma nação ter vários milhões de habitantes e não ter o fomento ideal para que possa realmente produzir aquilo que consome.
Então, esses créditos, eles provêm de financiamentos, que o governo se vale de bancos públicos e privados para fomentar o agronegócio, para que as safras sejam plantadas e, consequentemente, produzidas, esse endividamento seja pago e as pessoas possam viver bem da sua atividade no campo, né? Que é esse o desejo de toda a nação, ter um agronegócio forte como o nosso, que sustenta a nossa balança comercial em tempos de pandemia. As nossas exportações cresceram aí 15% a 16% esse ano. Então, estamos de pé, sem sombra de dúvida, Jean, pelo agronegócio brasileiro, senão o nosso Brasil estaria perdido. A situação seria ainda mais grave, né, Rogério? Com certeza seria extremamente difícil nós tocarmos essa máquina sem a receita, sem a pujança do agronegócio no nosso país. Rogério, seguindo nessa mesma linha que nós fizemos no início, que foi uma apresentação, né, do que são dívidas rurais, informe, Rogério, como funcionam os mecanismos de renegociação desse contrato? Ok. Já o que acontece? Né? O crédito rural, só para as pessoas que estão nos acompanhando entenderem, ele é emprestado, como eu falei, ele é adquirido com recursos do Banco Central, BNDES e tudo mais. Recursos públicos. O que a pessoa tem que entender que o ciclo do agronegócio é um ciclo feito totalmente a céu aberto. O produtor ele se endivida para trabalhar, para colher, para pagar o seu endividamento. Qual que é a responsabilidade que o produtor tem? Plantar no tempo certo, passar os ciclos de veneno e tudo mais, aquilo que a planta necessita, e aguardar que Deus faça a parte dele, né? Não, ali não tem outra situação a não ser essa. Aguardar que chova no tempo certo, ou não chova demais, ou não queime demais através do sol. Então, só para vocês entenderem o melindre que é você ter essa atividade rural. Geralmente, e atento a isso, foi editado na década de 60 já, o Manual de Crédito Rural. O que o Manual de Crédito Rural fala? Ele prevê as hipóteses em que o produtor não colhe, né? Em que o produtor, por motivos alheios à sua vontade, ou seja, excesso de chuva ou falta dela, dificuldade na comercialização dos seus produtos, porque o nosso país, infelizmente, ele não tem uma política séria de preço mínimo, e geralmente, quando dá super safras no mundo todo, o preço ele não cobre o custo da produção, e outros fatores que levem a esse produtor a ficar inadimplente. O porquê disso, Jean? O produtor ele tem que pagar a sua dívida não com propriedade, não vendendo a sua propriedade para outros grandes grupos de produtores, sob pena de nós ficarmos reféns de grandes corporações que adquirem algumas áreas de terra de pequenos e médios produtores, né, se valendo muitas vezes de influência política para tudo isso, para que tudo isso aconteça, e criando um problema então social, porque esse produtor pequeno ou médio, que depende exclusivamente de recursos de Pronaf, Pronamp e outros programas, quando ele não paga a sua dívida, muitas vezes não sabe do seu direito de prorrogação, e a prorrogação ela se dá nos mesmos moldes do contrato original, ou seja, se o crédito rural ele foi pactuado a 2% no caso de Pronaf, 4% no caso de Pronamp, ou 6% a 8% em caso de custeio, ele tem que ser prorrogado nesse mesmo modelo, dentro dessa mesma taxa de juros, já. O que acontece? O produtor não sabe disso, ou chega no gerente da carteira agrícola, que infelizmente ainda para o produtor é considerado como um deus. E esse cara, ele pega esse contrato quita, porque é um contrato do BNDES, um dinheiro barato, e vende para esse produtor um crédito da própria instituição, em que os juros saltam de 2% ao ano, 4% ao ano, para 8% ao ano, para 2%, 3% ao mês, amigo. E aí nós vimos muitas pessoas chegando até o Grupo Seagro, até onde nós fizemos os nossos atendimentos e as nossas consultorias, com contratos originários de Pronaf e de Pronamp, pagando juros de 2%, 3% ao mês. Isso dependendo do prazo que essa pessoa, esse produtor fez esse contrato, para não ficar inadimplente, porque tudo que o produtor não é inadimplente.
A maioria dos produtores são pessoas seríssimas, trabalhadoras, que ajudam a sustentar a nossa nação. Então, ele pega ali, refinancia uma dívida de 500 mil para 60 meses, a 2, 3%. Você imagina para quanto que vai, amigo? Perto de 2 milhões de reais. E muitas vezes o patrimônio que ele tem ali não paga mais essa dívida, porque o produtor ele sempre vai acreditar na próxima safra. A única coisa que o produtor sabe é trabalhar, é estar em cima de um trator, é estar jogando a semente no campo e esperando chover, ou esperando sair o sol no devido tempo, acreditando que na próxima safra vai ser melhor, que na próxima safra ele vai conseguir bancar a sua dívida, e é assim que ele vive no seu dia a dia. O que acontece é que ele se vê muitas vezes refém de um sistema político, de um sistema econômico que não protege os seus direitos, e quando protege, não dá efetividade nisso. Então, assim, você não vai encontrar já um gerente de carteira agrícola dizer, não, você realmente perdeu a sua safra, faça a sua capacidade nova de pagamento, real de pagamento, que nós vamos prorrogar a sua dívida pelo tempo necessário. Isso não existe. Né? Então, o produtor ele tem que se valer dos seus direitos, buscar informação e não assinar esse tipo de contrato de renegociação de dívida, porque isso é fatal. Vai acabar com a sua história e vai acabar com o seu patrimônio. Muito bem. Essa é a live das 10h30 da SIC. Hoje, segunda-feira, 8 de junho. E o assunto em debate é efeitos da estiagem da pandemia nas dívidas rurais. O nosso convidado é o Rogério Augusto Silva, que é advogado, consultor de crédito rural, pós-graduado pela Escola de Magistratura, especialista em Direito do Agronegócio e diretor do grupo SEAGRO Consultoria. O Rogério, dois cenários extremos têm tirado o sono, principalmente dos agricultores do Sul, e isso também envolve a região leste do Paraná, que são a estiagem e a pandemia, né? Que efeitos práticos, Rogério, isso está provocando? Eu vou citar um panorama geral já para você entender. A crise no Sul, ela é uma crise que há 6 anos assola os arrozeiros de lá. Né? Já foram criados alguns tipos de resoluções, já foram estabelecidas pelo Banco Central, algumas normativas já foram estabelecidas, mas o fato é que não existe, por parte dessas normativas editadas pelo poder público, já uma obrigatoriedade que as cooperativas de crédito e bancos, né, que obriguem elas a cumprir. Um exemplo prático disso. Devido à estiagem, à pandemia, muito mais a pandemia do coronavírus, foram editadas várias normativas de crédito rural, que estabeleciam que era direito do produtor, ou seja, ele poderia protocolar uma nova capacidade de pagamento junto às instituições de crédito e ver a sua dívida prorrogada até agosto desse ano. Agosto, até 19 ou 20 de agosto desse ano. Acontece que essas prorrogações, já, como aconteceu na sexta-feira, um cliente nosso mandou para a gente dar uma olhada nesse contrato. E o contrato dele de Pronaf, que era 2,4% ao ano, tinham 3 parcelas ainda a vencer nos próximos anos. Estava sendo não mais prorrogado, estava sendo renegociado em 2,7% ao mês, amigo. 2,7% ao mês. Um custeio de 630 mil na sua totalidade ia passar longe de dobrar o valor. Né? Os juros praticados pelo Manual de Crédito Rural, em crédito rural estabelecidos pelo Banco Central, são de 1% ao ano, amigo, ao ano. Nessa cédula eram 122% ao ano, com uma garantia não mais hipotecária já, que é aquela garantia que se o produtor não paga, o banco tem que executar, entrar no judiciário e depender do juiz para tomar essa propriedade ou para discutir esse direito. Essa garantia estava sendo trocada por alienação fiduciária, ou seja, o nosso cliente, se ele não pagasse a dívida, ele seria notificado não pelo juiz, pelo fórum, para o produtor entender melhor, mas por um cartório de registro de imóveis, o qual notificaria para que ele pagasse isso no prazo de 15 dias, sob pena de ver o banco transferir
essa propriedade que muitas vezes ele trouxe do avô, do bisavô, está com o pai, com a família, no prazo de 15 dias, transfere a propriedade, não é mais dono, amigo. Não é mais dono da propriedade, está lá plantando, dali a pouco recebe uma citação, né, dizendo que ele tem que sair em 30 dias porque a sua fazenda, a sua propriedade já foi vendida num leilão extrajudicial e o dono quer a posse direta dela. Então, o que o produtor efetivamente já precisa fazer em época de pandemia, em época de crise, de seca, ou qualquer outra coisa que não dependa, circunstância que não dependa da culpa ou dolo dele? Ele precisa notificar a instituição credora com o prazo máximo de 30 dias antes do vencimento do custeio, com um laudo de perda total ou parcial da sua produtividade, assinado por um engenheiro agrônomo, um técnico agrícola, credenciado, dizendo quanto tempo ele precisa para pagar essa dívida, que é a sua nova capacidade real de pagamento. Muitas vezes pode ser 1 ano, 2 anos de carência, 7, 8, 9, 10 anos de prazo para ele pagar. Essa instituição financeira ela vai ter um prazo de 1 semana, geralmente. O Manual de Crédito Rural não fala exatamente o prazo de retorno, mas com 1 semana, se o produtor não tiver resposta disso, ele tem que entrar no judiciário para resguardar o seu direito de ver aquela dívida prorrogada no tempo necessário que ele possa pagar, já, entendeu? Então, assim, o produtor não sabe dessas informações, muitas vezes espera vencer isso, confiando que o gerente da carteira agrícola está ali vendo uma outra linha de crédito para ele, e geralmente ele é enrolado, levado a isso. Quando ele já não tem mais prazo para isso, é lhe ofertado um crédito comercial, isso chama-se renegociação de dívida, e aí, meu amigo, ele entra naquela ciranda viva, naquela roda viva, de possivelmente não ter mais condições de pagar essa dívida, e vai enrolando isso 2, 3, 4, 5, 10 anos. Porque o juro de 2, 3% ao mês não existe produto, amigo, que justifique que o produtor possa pagar com a receita do campo. Infelizmente, nós estamos, com essa seca que está dando aqui na nossa região, vendo essas renegociações bandidas, bandidas que assaltam o produtor na sua capacidade intelectual, porque ele não sabe dos seus direitos, acaba seus avaristas, seus nesse ponto. Ô, Rogério, tem uma pergunta aqui na tela. Pois não. Muitas vezes, infelizmente, o produtor não consegue comprovar as prerrogativas previstas no MCR para prorrogar o prazo, mantendo a mesma taxa pactuada anteriormente. Nesse caso, qual seria a sua sugestão? A sugestão é essa que eu falei agora, Jean. O produtor ainda, para você ter uma ideia, na nossa região, existem praticamente nenhuma assessoria voltada exclusivamente para o crédito rural. Aqui, graças a Deus, em Cascavel, nós dispomos de um judiciário excelente, juízes extremamente competentes, na sua grande maioria, pessoas que estudam muito e nos atendem assim as prerrogativas não dos advogados ou consultores de crédito rural, seguem estritamente a legislação. O que acontece? Muitos profissionais, esses produtores, eles têm, às vezes, alguns tipos de profissionais que seguem a família por anos e não são especializados nisso. Não detêm o conhecimento, e essa lei, ela é cheia de requisitos, amigo. Se você não cumprir esses requisitos no prazo devido, a situação de prorrogação fica completamente capenga. Então, no afã de alguns profissionais conseguirem, porque são valores altos, conseguirem pegar causas dessa magnitude, acabam prejudicando muito os seus clientes, porque não detêm o conhecimento. Um exemplo, com marcas pequenas, já, onde o juiz ele despacha processos de toda a ordem, indenização, acidente de trânsito, separação, você entra com um pedido desse judicial de prorrogação de dívida, muitas vezes, e praticamente todas elas, sai um profissional da nossa assessoria para despachar explicando exatamente do que se trata. O Manual de Crédito Rural é antigo. Os produtores, em uma escala de 100%, 2% a 5% buscam os seus direitos de prorrogação.
ele é expresso e é obrigatório, não é uma faculdade do banco, desde que você cumpra os requisitos, enviando o laudo de perda de safra, total ou parcial, assinado por um engenheiro agrônomo competente, né, credenciado. Não atendeu, juntamente com esse laudo de capacidade total, juntamente com esse laudo de perda de safra, faça uma nova capacidade de pagamento, amigo. Real, não aquela que você assina para ter acesso ao crédito. Muitas pessoas, Jean, para você ter uma ideia, sai um Pronaf, um custeio pecuário, não sei o quê, assina-se uma capacidade fictícia de pagamento, para que a pessoa tenha acesso àquele crédito. Isso é totalmente ilegal, mas é costumeiro o banco fazer. A capacidade, essa do Manual de Crédito Rural é a real, ou seja, você tem que fazer a capacidade real sua da propriedade, levando em consideração os fatores dos últimos 3 anos, os próximos 3 anos, traçando-se uma linha média sobre isso e dizendo eu preciso de 1 ano de carência, 2 anos de carência, 5 a 10, 12 anos de prazo. Nós temos decisões judiciais recentes que estabeleceram um prazo de 15 anos para o produtor se recuperar de uma perda de safra em 2 áreas grandes de plantio de soja no Distrito Federal. A área era em Goiás, o cliente nosso era do Distrito Federal. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, quando você sofrer uma perda de safra, vá atrás de pessoas que realmente possam ajudar você, entendam do assunto, porque o seu direito produtor é nítido, é cristalino e você precisa se valer disso, cumprindo os requisitos da legislação. Descumpriu 1, descumpriu 2, já não vai ficar 100%. Sempre tem algo a se fazer antes de você perder uma propriedade, porque quando você já recebeu uma citação de execução, em que o banco já está querendo a sua propriedade, já transferiu a sua propriedade, é muito mais difícil resolver o problema. Então, está na iminência de vencer o custeio, não tem dinheiro para pagar, 30 dias antes procure se valer dos seus direitos descritos no Manual de Crédito Rural. Muito bem. Efeitos da estiagem da pandemia das dívidas rurais é o assunto da live das 10h30 da SIC desta segunda-feira, 8 de junho. O nosso convidado é o Rogério Augusto Silva, que é advogado, consultor de crédito, pós-graduado pela Escola de Magistratura, especialista em Direito do Agronegócio e diretor do grupo T-Agro Consultoria. Doutor, essa situação que o senhor acabou de contar é extremamente grave, né? É possível mensurar o tamanho do prejuízo que nós temos aqui na região e no Paraná? Jean, eu vou fazer um panorama nacional para você entender. O endividamento hoje do agronegócio, somando-se aqueles planos que já foram socorridos, já existiu o PES, a securitização e outros, ele passa de 500 bilhões de reais. 500 bilhões. Mas esse endividamento em si, ele ocorre muito mais pelo pequeno e o médio produtor do que até mesmo o grande produtor, porque o grande produtor, muitos deles nem dependem de dinheiro público para plantio. Então, assim, levando em consideração que o agronegócio é o que sustenta a balança comercial do nosso país, se existir uma positividade a curto e médio prazo, está atrelado diretamente às exportações de grãos que nós temos. Ele é muito preocupante, né? Mesmo uma instituição as instituições de crédito, a que menos lucrou o ano passado, que teve lucro mínimo, né? A que menos lucrou, foi 2,1 bilhões de reais líquido, descontados os impostos. Então, nós temos que levar em consideração que nós dependemos muito da agricultura para o desenvolvimento nacional. E o produtor que planta faz o seu ciclo totalmente aberto e depende do crédito rural. O endividamento hoje, devido a essa seca no estado do Paraná, há 52 anos não havia algo parecido no nosso estado, vai agravar muito a situação de vários produtores, principalmente no oeste do estado, onde nós estamos, no norte velho, onde o café foi totalmente, desculpa a expressão, cozinhado pelo sol, né? Vai ter reflexos muito negativos no pagamento dos custeios.
E a nossa preocupação é que já chega para nós temos clientes no Brasil todo, mas como nós estamos falando do Paraná, já chega esse tipo de renegociação, amigo, em que os juros vão sair do seu patamar original de 2 a 6 a 8% ao ano para 2, 3% ao mês. Isso é totalmente ilegal, com multas e juros muito acima do previsto na legislação, e o produtor se vê nessa situação, Jean. Ou ele assina, ou o gerente da carteira agrícola, o seu gerente, que até naquele momento era muito bonzinho, ele fala, amigo, daqui 15 dias você vai para o Serasa. E o produtor, já, ele não tem outras formas como nós que somos empresários, estamos na cidade, de se virar. O empresário é totalmente diferente, ele sofre muito com isso, mas a cabeça do nosso empresário é mais aberta, tem outras fontes para ele ir atrás. O produtor só tem a terra. O produtor já não fecha as portas e vai embora, não anoitece, não amanhece, porque aí não tem porta. E todos as suas dívidas estão lastreadas na sua área de campo, na sua matrícula. Então, ele tem que continuar o seu ciclo, ele tem que acreditar na próxima safra, ele tem que estar ali. Os efeitos dessa seca, que há 50 anos não existia no nosso Paraná, aliados à pandemia, vai dificultar muito para o produtor. Nós já estamos vendo esses reflexos desses contratos de renegociação que a maioria dos bancos estão empenhando, estão impondo para essas famílias. Está muito complicado, amigo. Muito bem. Lembrando que se alguém que nos acompanha tiver alguma dúvida, quiser apresentar aqui para o Dr. Rogério, por favor, escreva que eu respondo. Exatamente. Mais uma vez, quero agradecer a quem nos acompanha e fazer um convite para que acompanhe o nosso encontro de amanhã, terça-feira, 9 de junho, que vai ser sobre como se adaptar a uma realidade inesperada. E quem vai estar aqui com a gente é a psicopedagoga, especialista em orientação familiar, a Deise Oleiric. E quem nos acompanha hoje é o Dr. Rogério Augusto Silva, que é advogado, consultor de crédito rural e diretor do grupo Seagro Consultoria. Doutor, que direitos são resguardados pelo Manual de Crédito Rural dos produtores conectados a essas dificuldades todas que o senhor acabou de citar? O Manual de Crédito Rural ele é claríssimo. Já até eu tenho aqui um resuminho, eu vou ler para você em um minutinho. Ele fala o seguinte: o Manual de Crédito Rural, em seu item 2.6.9, prevê que, independentemente de consulta ao Banco Central, será devida a prorrogação da dívida desde que a incapacidade de pagamento do mutuário, produtor, decorra comprovadamente de alguma das 3 hipóteses previstas no manual, que seria dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos e eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento da sua exploração. Então, assim, não existe desculpa, amigo. Você plantou, não colheu por fatos decorrentes de caso fortuito ou força maior, ou seja, intempéries climáticos, ou colheu, mas não teve preço mínimo, aquilo que a comercialização dos seus produtos teve problema, ou outros fatores como assim nós não conseguimos, o Manual de Crédito Rural não é taxativo, então outros fatores também podem gerar o direito compulsório de prorrogação da sua dívida. Só que você precisa, produtor que me assiste nesse momento, advogado ou outras pessoas que estão aí, os requisitos do Manual de Crédito Rural precisam ser cumpridos à risca, Quando a legislação fala comprovadamente, não adianta você chegar na frente do teu gerente da carteira agrícola e falar isso para ele. Você tem que realmente fazer esse laudo parcial de perda, parcial total, fazer a sua nova capacidade real de pagamento, protocolar isso com até 30 dias antes do vencimento. Nós estamos com a faca e o queijo na mão. Se isso não acontecer, o judiciário vai te socorrer. Não adianta você pegar um profissional que não é da área para fazer o negócio. Existem poucos profissionais do estado do Paraná, mas muito competentes. Aliado a um direito grande como nós temos, é um judiciário eficaz, vai dar um excelente resultado. Você vai conseguir ficar no campo produzindo dentro e pagando as suas contas, sim, mas dentro da sua capacidade real de pagamento e com a venda dos produtos, e não com a propriedade.
Tá certo. Doutor, caso o agricultor tenha dificuldades em dar encaminhamento às medidas sanadoras a esse problema, qual é o caminho mais seguro para que essa dificuldade desapareça? O caminho mais seguro, já, eu sempre falo assim, para o produtor, geralmente ele é um grande lavoureiro, ou um médio lavoureiro, um pequeno lavoureiro, ele é uma pessoa muito simples, mas é perito em plantar e produzir. Ele não conhece a legislação. Então, o caminho mais seguro é ele estar amparado por pessoas que entendam da legislação que socorre nesse tipo de situação. O produtor não pode ter receio, ter medo, porque o medo vai levar ele a muitas vezes perder a sua área de campo, né? Eu sempre falo assim, meu amigo, a responsabilidade de buscar o seu direito não é nossa, não é da sua esposa, é do chefe da família. Preservar o seu patrimônio e pagar a sua dívida, porque o produtor, ele é muito honesto, já. É uma pessoa que aprendeu a pagar suas contas em dia, a não dever para ninguém, nunca prejudicar terceiros. Mas ele tem que ter em mente que existe uma legislação que o socorre, existe um judiciário atento que pode fazer com que a diferença entre ele ter a propriedade e não ter muitas vezes, ele tomar a medida certa no tempo certo para assegurar que ele fique plantando, produzindo, que é isso que nós precisamos. A produção, ela tem que existir, a dívida tem que ser paga, mas dentro da capacidade real de pagamento do produtor. Doutor, de forma prática, que riscos essa dívida gigantesca traz, principalmente ao pequeno e médio agricultor, que são a grande maioria, né, dos agricultores? Grande maioria. O risco, já é que hoje todo o crédito rural, até por uma medida muito óbvia, porque quando o produtor precisa de crédito, ele tem que provar que ele está na atividade. Então, o lastreio é feito na sua propriedade. Então, você imagina um produtor que tem ali 50 hectares de terra, né, ou 50 alqueires de terra, né? Ele precisa entregar essa matrícula, muitas vezes num custeio de 500 mil, 600 mil reais, acreditando que ele vai colher. Quando simplesmente a sua safra dá negativa, ou ele teve perda de animais, no caso do pessoal do leite, ou do gado de corte, de gado de leite, meu amigo, isso vale para todas as áreas do agronegócio e não vale só para banco, vale para cooperativas e tudo mais. Nós já vimos cooperativas aqui da região nossa cobrando de produtor 5% de juros ao mês, amigo. Não existe atividade rural que dê sustentação a isso, né? Então, assim, como é lastreado essas dívidas na fazenda, se o produtor não pagar, ele vai perder a fazenda como um empresário normal. Ele perde o seu carro, ele perde o seu crédito, ele vai com o nome no Serasa e a sua área de campo vai ser leiloada, muitas vezes extrajudicialmente, sem a defesa do judiciário, sem o princípio da ampla defesa do contraditório. Então, existe o custeio para ser pago. 30 dias antes, o produtor já viu, muito antes dos 30 dias, que vai ter perda de safra. É só você pegar o carro e já ir para a região de Marechal, você vê que tem pé de milho espigando com 70 centímetros de altura, 60 centímetros de altura. Não vai dar nada. A produção, a perda ali já chega a 85%, 90%, para você ter uma ideia. E aí as dívidas, amigo, estão lá para ser paga agora, setembro, agosto, início de agosto, muitas delas, o próximo mês de julho, dependendo o tempo, né, se ele plantou mais cedo, plantou mais tarde, o custeio está ali. Essa é a hora, produtor, de você passar o olhar seu, pegar o seu perito, o seu engenheiro agrônomo, fazer esse laudo de perda total parcial e já protocolar a sua capacidade nova e real de pagamento e pedir a prorrogação. Agora, não espere vir isso. Uma semana não teve resposta, tem que entrar com uma medida cautelar no judiciário para resguardar que você não fique com o nome sujo, os seus avalistas não fiquem com o nome sujo, e só aí você vai ter uma efetividade. 90% dos fomentadores de crédito, sejam bancos ou cooperativas de crédito, só entendem a linguagem do judiciário, porque se valem de poucos produtores que buscam o seu direito. A maioria assinam renegociações de dívidas suicidas, sempre acreditando que a próxima safra vai ser melhor e vai dar para ser pago. Então, infelizmente, já o cenário é bem difícil, principalmente para a nossa região.
Eu só quero lembrar a todos que nos acompanham que esse conteúdo vai ficar disponível no Stories da SIC pelas próximas 24 horas. E esse material, doutor, a gente vai renderizar isso, a gente vai colocar no canal de YouTube da SIC, a SIC Cascavel. Esse material vai ficar permanente lá para consultas e a gente vai disponibilizar isso por links também. A partir da assessoria da SIC, a gente vai enviar a assessoria para a sua assessoria para que essa informação possa ser multiplicada também. Então, obrigado, gente. os efeitos da estiagem da pandemia nas dívidas rurais. E o nosso convidado é o Rogério Augusto Silva, que é advogado, consultor de crédito rural e diretor do grupo SEAGRO Consultoria. Quero fazer um convite para a nossa live de quarta-feira, com o Henry Troglio. Ele é consultor e falará para a gente sobre estratégias para a empresa na crise. Doutor, diante do que o senhor falou há pouco, desde que busque ajuda especializada, o agricultor consegue evitar o pior, né? É perder a sua propriedade. E qual que é o índice de sucesso se ele contar com essa ajuda especializada de poder reverter a situação? Até bom você tocar essa pergunta sua, é essencial já, porque além de muitos, né, o produtor não dispor dessas informações, o produtor é uma pessoa que sempre ele é assediada negativamente com medo, né? Geralmente teve uma experiência já na família de ser enganado por alguém, justamente porque não contratou alguém, né, de forma saudável. Ou seja, eu fui fazer um tratamento no joelho uma vez e fui fazer uma cirurgia. Eu tive que assinar para o médico, mais ou menos assim, uma declaração que se eu morresse eu tinha que pagar lá, eu acho que 2, 3 mil para ele ainda, né? Mas quando eu fui até esse médico, amigo, eu vi que ele já tinha feito várias cirurgias em pessoas amigas minhas e eles estavam andando normal, correndo. Então, eu fui tirar informações dessa pessoa, quantos joelhos ele tinha operado e como é que estavam essas pessoas no pós-operatório. Porque o mesmo cara que opera joelho, ele não vai poder operar a cabeça sob pena de ter um insucesso muito grande. Então, esse produtor, quando ele contrata alguém especialista na área de crédito rural, no agronegócio, o índice do sucesso dele é de 98%. Ele não chega a 100%, porque quem decide não é o advogado, não é o consultor de crédito rural que ele vai fazer. Um exemplo, nós fazemos aqui o trabalho essencialmente extrajudicial. E para você ter uma ideia, Jean, é um trabalho muito grande, mas assim, muitas vezes, eu falo para você, muitas vezes nós conseguimos resolver tudo sem precisar entrar no judiciário. Essa capacidade real de pagamento nós estabelecemos, né? O laudo de perda total, parcial, nós fizemos, protocolamos, já é marcado um comitê de renegociação dessa instituição bancária, ou eles vêm até a nossa sede, ou nós vamos até os comitês na sede desses bancos ou dessas cooperativas, e ali já estabelecemos, porque a cooperativa sabe da legislação de cabo a rabo e os bancos muito mais. Então, muitas vezes nós conseguimos resolver o problema do produtor totalmente administrativo. O primeiro caso que nós pegamos de um produtor de leite, em que teve a perda de animais, 38% dos seus animais morreram por um problema de mastite, e perda de um problema de casco, onde ele tirou do lodo e colocou no piso, ele reformou o seu estado, ali onde ele tira leite, perdeu vários animais. E o banco arbitrariamente fez essa renegociação de dívidas, saindo de um custeio de compra de animais de 6% ao ano para 2% e 2,7% ao mês. A dívida dele saltou de 700 mil para quase 2 milhões e 100 mil reais. Então, nós fizemos todo esse trabalho administrativo, juntamos, porque o animal ele fica registrado nos órgãos de sanidade do estado do Paraná. Pegamos a capacidade, quando ele contraiu esse empréstimo, ele tirava tantos mil litros de leite. Agora, na atualidade, quando ele foi pagar o seu custeio, ele estava tirando aqueles 1.000 litros de menos 50%, a capacidade dele caiu 50%. Fomos prontamente atendidos, esses contratos foram todos anulados. A dívida dele ficou em mais ou menos 900 mil reais, porque foram aplicados 1% de juro ao ano, juros de mora, que é aquele juro que remunera aquele juro após o vencimento,
Então, houve uma redução de metade dessa dívida administrativamente. Ele estava com o nome do Serasa, o seu nome foi tirado do Serasa em 5 dias, todos os seus avalistas foi tirado o nome deles do Serasa também com 5 dias, e ele continua cliente dessa instituição financeira. Por que disso? Todos os requisitos da legislação do Manual de Crédito Rural foram atendidos, né? Então, assim, quando você age com eficácia, o teu resultado é totalmente diferente. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, 98% dos casos são resolvidos com eficácia, com eficácia. É aquela situação, se você tiver um problema, bateu em alguém em alta velocidade, alguma coisa, aquele motorista vai responder criminalmente, acabou. O produtor rural é a mesma coisa. Teve problema de perda de safra, perda de animais, qualquer algo nesse sentido, por eventos climáticos que não dependam da sua vontade, a sua dívida tem que ser prorrogada. E por quanto tempo, Jean? O Manual de Crédito Rural não fala, porque a tua capacidade como produtor, Jean, se assim fosse, poderia ser totalmente diferente da minha. Então, tem que ser feita essa nova capacidade real de pagamento e protocolada com, no mínimo, 30 dias de antecedência. Doutor, se o agricultor estiver nessa situação, quem deve procurar? Um advogado ou um escritório especializado? Num primeiro momento, Jean, assim, nós orientamos para que ele faça, ele não precisa nem de um escritório especializado e nem de advogado no primeiro momento. Ele pode simplesmente, como eu já falei, 30 dias antes de vencer o custeio, o próprio técnico agrícola ou profissional, engenheiro agrônomo que o atende, faz um laudo de perda parcial total dessa safra que ele está perdendo e faz uma nova capacidade real de pagamento e protocolo. Se o banco ou a cooperativa não responder com, no máximo, 1 semana, aí ele vai precisar realmente de um profissional advogado que vai interpelar uma medida cabível, que vai resguardar com que ele passe por esse processo com o nome limpo e continue tendo recursos, acesso a recursos, porque ele precisa plantar uma nova safra. E se ele tiver com o nome sujo, constrito, porque é dessa forma que a maioria dos fomentadores de crédito rural agem, ameaçando o produtor com a inscrição do nome não só dele, mas de toda a sua família, dos seus avais, e aí enfiam a goela abaixo nesse produtor uma cédula de crédito rural com juros comerciais em que a dívida nunca mais vai ser paga. Então, assim, ele precisa de um profissional. O profissional não precisa ser gente boa, não precisa ser querido, não precisa ser nada disso. Ele precisa ter resultado, né? Ele precisa mostrar, eu já atendi o João, o Pedro e o Paulo, o meu índice está aqui, as decisões são essas, e aí ele está muito bem servido de profissional para fazer isso. Agora já são poucos, tá? São poucos profissionais na área de crédito rural no estado do Paraná. E não é só no estado do Paraná, é no Brasil todo. Nós criamos o Instituto Brasileiro do Agronegócio, que é o IBDAgro, né? A presidente é a doutora Odara, lá do Rio Grande do Sul, porque os arrozeiros é uma crise muito grande que tem lá, justamente para que nós possamos, e o Grupo Seagro também, nós temos profissionais que nós podemos referendar no Brasil todo, que é aquele profissional que vai servir de maneira honesta e séria a esse produtor e vai resolver o problema dele. Muito bem. Doutor, saindo um pouquinho, falar de notícia boa, né? Opa, isso é muito bom. No geral, o agronegócio vive um bom momento, né, doutor? A situação é boa. Desculpa, não consegui ouvir. No geral, o agronegócio vive um bom momento, né? Um excelente momento. Ele vai ser mesmo puxador, vai ajudar a tirar o Brasil dessa crise? É um excelente, na verdade, não é nem um bom momento, ele se torna muito mais do que bom, Jean, pelo contraste que nós estamos vivendo. Você imagina, no pior dos teus pensamentos, amigo, você poderia imaginar que um dia você não ia poder dar um abraço no seu amigo, que você não ia poder apertar a mão do seu colega de trabalho, do seu colaborador, você tem que andar de máscara. Rapaz, isso mexe com o psicológico das pessoas. Tem produtores, para você ter uma ideia, amigos nossos, porque a gente tem uma relação de amizade muito grande com o agronegócio. O cara está enfiado na propriedade, tendo casa na cidade, ele permanece na propriedade há 60 e poucos dias sem sair de lá, de medo de ter essa contaminação dentro do seu seio familiar.
Isso é uma situação totalmente atípica e faz com que a gente venha a pensar muito como vai ser daqui para frente o pós-pandemia coronavírus. E falando estritamente do agronegócio, para você ter uma ideia, a nível geral, as nossas exportações vão crescer 18% esse ano, amigo. O Porto de Paranaguá, aqui onde é exportada a maioria dos nossos grãos, o índice de exportação cresceu 15% de grãos. E para você ter uma ideia, o Porto de Paranaguá, ele é 92% graneleiro. Ou seja, acabou a produção aqui ou diminuiu, afeta toda uma cadeia, né, nacional e internacional. Então, você me pergunta muitas vezes, e a pessoa geralmente que está me assistindo, um empresário, alguma coisa, por que essa proteção? Né? Você vai lá, fica devendo no cheque especial, Jean, é 8% agora que o Bolsonaro estabeleceu isso. Mas nós pegamos casos aqui de 19% ao mês, amigo. Né? 19%. E aí o que justifica o produtor rural ter um crédito de 2% ao ano? Amigo que me assiste, veja bem, o produtor rural ele pega o dinheiro para plantar. Ele se endivida antes de começar a trabalhar. Ele lança a semente e aguarda chover. Ele lança a semente e aguarda sair o sol, para que ele tenha condições de chegar novamente na cooperativa que vendeu os produtos para ele, ir no banco e pagar a sua dívida. Se não chover no tempo certo, se não sair o sol devido, e mais do que isso, ele produzir bastante, e os Estados Unidos tiver uma super safra, ou a Argentina tiver uma super safra, não adiantou nada o trabalho dele, amigo, porque o preço vai ser lá na canela e muitas vezes não vai cobrir o custo de produção que ele teve. E tem agricultores, já, querido, que estão nessa situação. Você imagina você trabalhando na tua atividade normal, você chega lá dia 5, dia 7, nós temos vários colaboradores aqui no grupo, eles querem receber o salário dele. Tem produtores que perderam 7, 8 anos de safra, amigo. Produtores que estão com 60 anos, nunca foram numa praia, não conhecem praia, nunca andaram com avião. A situação de pessoas que têm, às vezes, 200, 300 alqueires de terra, que para a nossa região aqui é bastante. É bastante, que não conhecem, nunca foram numa praia, vivem produzindo, vivem acreditando na próxima safra, e pasme você, vive endividado. E se não houver um socorro iminente, uma securitização, algo parecido, todos esses produtores, a situação deles vão piorar demais, porque fizeram maus negócios ali atrás, assinaram renegociações de dívidas que não vão conseguir pagar, e a bolha só está aumentando, né? Mas a situação, no geral, é muito boa. Por quê? Porque o grande produtor, Jean, ele tem uma excelente semente, ele muitas vezes não paga juro para ninguém, ele tem uma assessoria genética espetacular, ele diversificou a atividade dele, ou seja, não está só no grão. Se ele está no gado, ele já não produz todo quanto é tipo de gado, ele já se especializou numa espécie, né, numa genética, e já está muito bem, obrigado em relação a isso, ele já se preparou. Agora, isso é poucas pessoas que conseguem fazer. Na nossa situação, em que o pequeno e o médio produtor, isso é praticamente impossível de acontecer, porque ele já nasceu lá no agronegócio com 21, 22 anos, onde ele assumiu completamente a propriedade, pasme você, endividado desde aquele momento. E tem várias pessoas que nós atendemos exatamente nessa situação, amigo. O grande atrativo da live das 10h30 da SIC é a qualidade das informações que os nossos convidados compartilham, a exemplo do que o Rogério está fazendo aqui hoje. Ele tem 44 anos, é nascido em Três Passos, no interior do Rio Grande do Sul, é gremista, pelo que ele me falou. Opa! E chegou em Cascavel em 1999, é casado, pai de 3 meninas, Ana Clara de 9, a Maria Fernanda de 7 e a Alice Sofia de 3. O assunto do nosso encontro de hoje, os efeitos da estiagem da pandemia nas vidas rurais. E quem esteve aqui e nos deu o prazer dessa conversa foi o Rogério Augusto Silva, advogado, consultor de crédito rural, pós-graduado pela Escola de Magistratura, especialista em Direito do Agronegócio e diretor do grupo CEAGRO Consultoria. Quero agradecer a todos que nos acompanham e fazer novamente um reforço para as lives de terça e quarta-feira.
Amanhã, com a Deise e o Lirico, se trata sobre como se adaptar a uma realidade inesperada. E na quarta-feira, estratégias para a empresa na crise com o consultor Henry Trott. Doutor Rogério, quer fazer as suas considerações finais? Com certeza. Assim, é extremamente relevante isso, mesmo que as pessoas achem já que eu creio que nós estamos caminhando para algo nesse sentido, que a difusão das informações vão ser por esses tipos de canais, lives e tudo mais. Nós tivemos aí, eu não sou afiliado a partido político nenhum, então posso falar na tranquilidade. Nós tivemos uma eleição presidencial onde os canais que nós estamos operando hoje foi explorado em 100% e teve um resultado muito grande, porque a informação ela chega como ela tem que chegar para as pessoas. Nós não temos, entre aspas, rabo preso com ninguém, né? Nós não dependemos de ninguém, só dependemos da pessoa de Jesus para sobreviver e para viver. Então, o teu trabalho e de jornalistas relevantes na nossa sociedade como você é excepcional para que situações que antes eram consideradas pelo produtor dificílimas de serem resolvidas, ele tem um norte. Eu já atendi produtor com a marca da corda no pescoço, amigo. Tinha tentado se suicidar no domingo e eu atendi ele na segunda-feira. E resolvemos a situação dele em 7 meses. Então, a informação ela precisa chegar. A informação ela precisa ser difundida para que famílias sejam restauradas. Muitas vezes eu dever algo, você dever algo com as informações que nós temos e os caminhos e os meios, os contatos que nós temos, não é tão relevante ou não nos causa um sentimento de desespero como muitas vezes causa para o produtor. O produtor, o ciclo dele é totalmente diferente do nosso. As amizades dele são totalmente diferentes das nossas. Pelo menos os produtores, o pequeno e o médio. Ele pagar a conta dele, para ele é uma religião. Né? Ele não abre mão desses valores. Então, quando você apresenta algo que está errado para ele, difícil convencê-lo a equilibrar aquilo, porque ele já deu a palavra dele que ia fazer daquela maneira. E muitas vezes ele acaba sacrificando toda a sua família e entra numa roleta russa que é muito difícil muitas vezes de sair. Então, o meu conselho a você, produtor, que está nos assistindo nessa manhã, eu vejo que tem alguns advogados que estão nos acompanhando, existe uma legislação poderosa para defender o produtor que é parte hipossuficiente. Ele precisa ser bem assessorado, ele precisa ter os seus direitos mantidos, estabelecidos, para que ele consiga ficar na sua atividade rural, produzindo para não alimentar toda uma nação. E só ali ele é feliz, só ali ele vai conseguir dignamente sustentar a sua família, e ele precisa perder esse receio de fazer valer isso e lutar de igual para igual para que os seus direitos sejam restabelecidos. E isso ele só vai conseguir colocando a magistratura, colocando o judiciário no meio de tudo isso. Como já falei, na cidade de Cascavel, onde nós mais atuamos, existe um judiciário saudável, honesto, existe um judiciário que busca a informação e ele simplesmente está ali para socorrer situações esdrúxulas, evitar que uma fazenda seja perdida, evitar que o produtor perca a sua propriedade e reequilibrando todos esses contratos feitos traiçoeiramente em que empenharam completamente a saúde financeira de vários produtores da nossa região. E o momento é de perigo total, Jean. Essa seca vai trazer problemas muito grandes para os nossos produtores, muito grandes. Os bancos realmente vão se aproveitar disso para venderem créditos deles, pagando esses créditos fomentados pelo poder público, onde as taxas de juros são aviltantes, e a tendência é que o endividamento desses produtores cresça muito. Não assine qualquer tipo de documento sem você ter a certeza, produtor, que aquilo está de acordo com a legislação. Procure os seus direitos antes de fazer isso. Jean, muito obrigado por tudo. Eu agradeço a você, agradeço a SIC, agradeço ao Vandré, agradeço a todas as pessoas que têm confiado no nosso trabalho e que realmente nós possamos juntos encontrar a melhor saída para que todos possam viver em comunidade, viver muito bem, que é o nosso objetivo. Doutor Rogério, muito obrigado.
Quero aproveitar e mandar um abraço para o André também. E agradecer a todos que nos acompanharam, em nome do presidente da SIC, Michel Lopes, do vice Genésio Pegorari, de toda a diretoria. E, doutor, tomara que a gente se encontre lá na frente com notícias ainda melhores. Com certeza. Tem tudo para isso acontecer. Com o apoio de vocês, melhora muito a nossa situação. Muito obrigado por tudo, amigo. Obrigado, doutor. Sucesso. Sucesso. Deus abençoe vocês. Obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima.